Então, galera, nós vamos desenrolar esse amassado aqui, mas antes eu queria pedir uma coisa para vocês. Vocês que nos acompanham aí no canal do YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e você fica sabendo das novidades assim que elas saírem. Vamos lá? Vamos ver como é que desenrola esse amassado grande aqui, ó. Está aí um dos maiores amassados que eu já vi. Isso pode impressionar muito as pessoas, mas para nós que trabalhamos com isso, é algo que não é muito complicado. E eu vou explicar para vocês o porquê que não é complicado. Vocês que já acompanham os nossos vídeos, tem um vídeo um pouco para trás aí no canal que eu explico a questão do amassado, a tensão e a consequência. O amassado sendo o núcleo da pancada, aonde tende a deformar um pouco a chapa, onde o trabalho é mais concentrado e aonde existe a maior dificuldade de acabamento. As tensões, que são as dobras que ocorrem ao redor do amassado, e a consequência é aquela parte onde não houve o atrito, mas que também faz parte aí do defeito. Aqui um defeito, lembra? Ó, defeito, um defeito enorme, pegando aí praticamente o teto todo desse Ford Ka, porém não é um trabalho de um grau de dificuldade alto. Basta fazermos uma análise aí, utilizando esse conceito que eu explico aí no outro vídeo. Ó, olhando aqui para o centro, pro núcleo do defeito, ele não tem uma marca acentuada de pancada. Ou seja, aquilo que provocou esse defeito não tem uma forma irregular, não deixou marcas da pancada, provocando um amassado que tornaria o meu trabalho mais difícil. Então eu entendo que isso aqui é uma grande consequência de uma força concentrada no centro, por algo de forma geométrica mais arredondada, que não tenha irregularidades na sua forma, por isso não provocou defeitos aqui no meio. Então o meu grande problema aqui não é essa parte do defeito, porque ele é liso, ele não tem irregularidades aqui no meio. O meu problema aqui, o que segura esse defeito nessa forma, são as tensões. Pode reparar que aqui, ó, ao redor, ocorreram dobras bem acentuadas. Aqui também. Aqui é onde a dobra ficou mais acentuada. Esse canto e um pouco aqui também. Como nós vamos desenrolar esse trabalho? Da forma mais fácil, mais rápida e que torne esse trabalho mais eficiente, visando um acabamento melhor, né? Algumas pessoas poderiam entrar aqui embaixo, vamos olhar lá embaixo do teto, dá para perceber que até o forro do teto está curvado. Eu poderia empurrar por dentro ou puxar direto com ventosa. Eu não aconselho, mesmo porque neste caso aqui é uma pintura original. Se fosse uma repintura, poderia ocorrer trincas na pintura em função de um movimento muito rápido. O outro motivo é que se eu puxar frio, eu não vou ter o mesmo resultado que se eu aquecer as tensões. Então, as tensões são os pontos de resistência para segurar esse centro nessa posição. Então eu vou com o soprador térmico aquecer o máximo possível as tensões, lembrando que tudo que aquece dilata e amolece. No momento em que eu estiver aquecendo, o teto já vai sofrer um leve movimento querendo voltar na posição. Eu acredito que aqui ele não vai pular para fora porque é um defeito bem profundo. Então o calor não vai ter movimento suficiente para jogar ele para fora. Porém, o calor vai amolecer, dilatar e amolecer as tensões, facilitando o retorno da chapa na posição e evitando trincas ao redor. E também fazendo com que o retorno, se eu puxo quente ou frio, pode ter certeza que se eu puxo quente, o retorno é muito maior, eu trabalho menos. Vão sobrar menos falhas nas tensões. Vamos ver então como é que isso acontece? Então, galera, aqui eu tenho um quadro de ferramentas com tudo que eu utilizo para fazer todos os tipos de trabalho aqui na Revolver. Nada mais, nada menos
do que as ferramentas, aí, as alavancas do kit supremo, que vão da 1 a 28, mais alguns acessórios que nós vamos usar ali. Nós vamos usar mais acessórios do que alavancas nesse caso, porque ali não são pequenas falhas. Por enquanto, eu preciso jogar esse amassado para fora e fazer o rebatimento das tensões para ver o que sobra e depois nós vamos analisar como fazer aquele acabamento. Nós vamos utilizar aí o soprador térmico para aquecer aquelas tensões. Podemos usar aí as ventosas para puxar, mas lembrando que eu também posso empurrar lá por dentro, mas só depois de aquecido. E com certeza vamos utilizar aí vários martelos. Eu tenho aqui alguns que eu uso bastante. O martelo de borracha, ou de PU, ou de nylon, eles são bastante eficientes na remoção das tensões. Primeiro eu vou aquecer, puxar ou empurrar, né? E o que vai sobrar depois disso são as tensões. Então eu tenho aqui um martelo de borracha mais macio, um martelo de nylon médio, que ele ainda é um pouco mais resistente que aquele, e um martelo de nylon que ele é mais seco. Ó. Eles têm resistências diferentes. Então na hora de bater a tensão, enquanto ela for maior, mais larga, eu acabo utilizando um martelo mais macio. Na sequência elas vão diminuindo e eu preciso de um recurso mais eficiente, mais resistente para reduzir ainda mais elas. Tudo isso pensando em evitar marcas, pensando em não provocar defeitos aonde tem a tensão. Eu não quero amassar ela criando mais resistência. E por último, talvez aí o martelo de nylon, que é um pouco mais seco. Como o teto ele é longo e esse carro é um carro duas portas, às vezes o apoio de uma alavanca, talvez mesmo com o gancho, torne o trabalho mais difícil. Aí nós temos esse batoque aqui, que ele tem uma ponta emborrachada e uma ponta de aço, me permitindo minimizar um amassado maior lá na frente, né? Então, provavelmente nós vamos utilizar ele lá nesse trabalho. E aqui para fazer um acabamento. É uma ferramenta diferente e que a gente adquire habilidade à medida em que vai utilizando. A princípio, as pessoas estão muito mais acostumadas a utilizar o martelo, né? Que também é possível fazer isso. Mas essa ferramenta ela me permite às vezes trabalhar num local mais justo. Eu, como utilizo bastante, acabei desenvolvendo bastante afinidade com ela e passa a ser um diferencial aí no trabalho. Por enquanto, é isso que nós vamos utilizar. Agora nós vamos aquecer. Eu tenho aqui um soprador térmico de 2000 watts. Caso você tenha um outro de menor potência, também pode ser utilizado. Aqui eu vou pôr na potência máxima, porque eu vou ter que aquecer uma região muito grande. O único cuidado que deve ser tomado com o soprador térmico é verificar se o teto está bem limpo, porque quando eu aqueço, o verniz amolece e a sujeira pode penetrar nele e depois você vai ter dificuldade, mesmo com o polimento, de fazer a limpeza. Caso você tenha utilizado esses tipos de lápis, que são lápis dermatográficos, para marcar a região do amassado, a mesma coisa. Se eu aquecer na região onde tem a marca do lápis, a tinta do lápis penetra no verniz, provocando uma marca. Então, primeiro faço uma limpeza bem eficiente do local e, na sequência, potência máxima e o calor localizado. Isso vai demorar um pouco, porque eu tenho uma região muito grande para aquecer. O segredo com o soprador é manter ele em movimento. Se eu parar, ele pode queimar a pintura muito rápido. Ele em movimento, ele jamais vai provocar isso. E outro cuidado é não permitir que o bico encoste no verniz, porque essa região por onde sai o calor vai estar numa temperatura muito alta e vai provocar um dano na hora. Aí, ó. Lembra que eu falei? Só de aquecer, o teto já está se movimentando.
existe a possibilidade dele pular para fora. Aqui já se movimentou um pouco, agora eu vou aquecer esse outro ponto, que é um outro ponto de maior resistência também. Como eu tenho uma região muito grande para aquecer, eu não quero deixar aquela outra região esfriar. Então automaticamente eu vou ter que ir mantendo aquecido todas as partes ao mesmo tempo. Eu costumo ir colocando a mão para ter ideia mais ou menos da temperatura, né? Mas isso não existe grande segredo, principalmente por ser uma pintura original, ela é muito mais resistente ao calor do que uma repintura. Então, se fosse um amassado mais leve, menos profundo, seria bem provável que ele pularia para fora. Mas aqui a curvatura é muito grande, ele até se movimentou um pouco, querendo voltar, mas não vai voltar não, nós vamos precisar dar um empurrãozinho aí. O grande segredo é paciência e persistência. Aqueça lentamente, é um trabalho para não ter pressa. Esse aquecimento vai fazer com que o amassado volte muito mais do que se eu puxasse ou empurrasse ele a frio. E lembrando que vai evitar as trincas no momento do repuxo, principalmente onde ocorreram as maiores dobras. Aqui, a dobra está bem acentuada, a tensão está bem acentuada. Então, no movimento rápido, a pintura poderia não aguentar, provocando umas trincas. E aí você perderia todo o seu trabalho de martelinho. Reparem que eu não aqueci o centro. Eu só aqueci ao redor, aonde existem as dobras e as tensões. O centro, eu não preciso aquecer, porque nessa parte eu não existe resistência. Então, agora eu vou utilizar aqui essas duas ventosas de vácuo. É bem comum, ferramenta simples e barata, e nesse tipo de amassado grande, né, defeitos maiores, bem eficientes. Vamos lá? Agora, avaliando o que sobrou, dá um close aí ao redor. Ó, o centro do defeito voltou perfeitamente, já está com resistência. Agora eu vou esperar esfriar e começar um processo rebatendo essas tensões que ocorreram ao redor. Como eu reparei que sobraram muitas tensões e alguns amassados que foram criados por repuxo de cola e travessa, então eu vou fazer eu vou esguarnecer o teto. Aqui eu já tenho espaço suficiente para trabalhar. Então, galera, agora com a luminária na mão e um lápis, eu vou marcar todos os pontos que sobraram desse defeito, né? Sobrou bastante tensão e alguns amassados por consequência da pancada. Então aqui eu tenho uma tensão bem acentuada, aqui eu tenho uma tensão e um negativo. Então a tensão, ela é sempre positiva e alguns negativos ao redor. Aqui um negativo bem grande.
Agora eu já marquei todos os pontos onde eu tenho que fazer um trabalho localizado e não se preocupe. Paciência e persistência. Não se concentre em todos ao mesmo tempo. Pegue uma parte, à medida que você for desenvolvendo, faça o seu melhor e vá para outro defeito e assim lentamente nós vamos dando forma para esse teto novamente e no final das contas dá tudo certo. Lembra que eu falei dos 3 martelos? Aqui eu tenho uma tensão mais acentuada. Eu inicio sempre com o de borracha mais macia, porque ele me permite colocar mais força, evitando a marca. E à medida que eu comece a trabalhar, eu vou sentir a necessidade da troca do martelo à medida que eu perceber a resistência da tensão. Muito simples. Se com esse martelo não estiver abaixando, eu vou trocar para um martelo um pouco mais duro, talvez para o outro, tá certo? Vamos lá. Primeiro passo então, baixar a tensão. Já quase finalizando aí o trabalho, como trabalhei bastante com martelo de borracha, martelo de nylon e de PU, marco um pouquinho o verniz, né? E mesmo que o martelo esteja bem acabado, acaba marcando um pouquinho. Então eu vou fazer um breve polimento aqui, para que eu tenha uma percepção melhor e faça um acabamento ainda melhor. Ainda não finalizamos o trabalho, tá?
Beleza, galera? Trabalho no tetinho do Ford Ka concluído. Espero ter passado para vocês um conteúdo produtivo. Vocês viram que a base desse trabalho foi uma análise antes de iniciar o trabalho, o aquecimento das tensões antes de puxar para que eu tivesse um retorno maior e a utilização dos martelos de borracha, de nylon, de PU para minimizar as tensões e levantar um pouco das depressões que ficaram lá. Grande abraço a todos, se inscrevam no canal, ative o sininho e fique ligado aí no canal da R-Golden.